Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer a listinha com os meus favoritos do ano, né? Todas as minhas leituras que eu mais amei durante esse ano de 2021. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, já compartilha com os amigos e já se inscreve no canal. E como sempre, né, trago aqui o vídeo com a minha listinha de favoritos desse ano. E assim como no ano passado, eu dividi esse vídeo em dois para ele não ficar extenso demais. Então, nessa listinha eu vou trazer os meus favoritos, mais romances contemporâneos. No próximo vídeo eu trago a listinha com os romances de época. E lembrando também que os livros que eu trago aqui são livros que eu li a primeira vez durante esse ano. Eu sei que vocês viram resenhas de O Acordo, O Jogo, A Conquista. Também falei para vocês que estava relendo Perdida, né, Encontrada, mas esses livros são releituras, já falei deles em outros vídeos. Provavelmente não lembro se eu falei, acho que se não me engano deve ter falado do Jogo, ou pelo menos de A Conquista, não lembro. Porque eu comecei o canal ano passado, né? Então esse é o segundo vídeo de favoritos. E eu li esses livros há algum tempinho atrás, mas mesmo assim eu não acho justo trazer eles na lista de favoritos do ano, sendo que eles são releituras. E eu dei prioridade para os livros novos que eu li, né? E o primeiro livro dessa listinha é O Código da Atração. Esse livro, ele tá na minha lista porque eu queria muito ler ele há muito tempo, não é de agora. Eu já falei isso em outros vídeos para vocês, que eu já tinha lido As Regras do Amor e fiquei ansiosíssima para continuar a história das quatro amigas aqui, né? Que é a Alexa, a Sydney, a Raven e a Kelly. Mas eu não consegui encontrar esse livro para comprar de jeito nenhum, nem o e-book. Finalmente eu consegui esse ano, né? Bem no comecinho do ano. Então eu já li logo ele e eu amei matar a saudade dessas quatro amigas maravilhosas que agora estão de volta, né? Para tentar manter os relacionamentos que elas conseguiram, né? Conquistar os crushes delas lá no primeiro livro. E nesse livro elas vão tentar manter agora os namorados. Menos a Kelly, que é a única que tá solteira. E a Alexia não tá satisfeita por cada uma estar com seu namorado, cada uma está em seu relacionamento, elas não estão mais tão próximas como antes. E para juntar as amigas de novo, a Alexia tem a mesma ideia, que é criar outro código, agora o código da atração, para que elas mantenham seus crushes, né? Para que elas consigam manter os namoros e para que Kelly consiga conquistar o crush dela, um menino novo que chegou na cidade delas. Só que o que elas não sabem é que a Kelly não quer esse menino, a Kelly gosta de outra pessoa. E essa pessoa é o Dray, o namorado da melhor amiga dela, Sydney. Então tem muitas confusões, muitos desencontros. É um livro maravilhoso, divertido, muito fofo ver o amadurecimento dessas quatro amigas. Eu amei demais essa história. E como vocês sabem, eu sempre dou prioridade para os livros que eu quero reler, né? Se eu gostei tanto assim de um livro, com certeza eu vou reler ele em algum momento. E por isso, todos os livros que estão aqui nessa listinha são livros que eu pretendo reler algum dia, né? Quando eu tiver um tempinho aí, eu já coloco eles na minha listinha de releituras. O segundo livro dessa lista é Playboy Irresistível. Sim, um livro da série Irresistível entrou na minha lista de favoritos do ano. Porque eu já falei muito dessa série pra vocês, foi uma série que eu demorei muito pra terminar, porque eu não gostava de alguns livros, mas tinha livros que eu amava, e Playboy Irresistível foi o meu favorito. Porque a gente vai conhecer a história de Will, um playboy que não quer saber de relacionamento, que acaba se apaixonando pela irmã do seu melhor amigo, a Hannah. A Hannah é uma menina tímida, é uma jovem tímida, né? Ela vive trancafiada na faculdade, ela não sai muito, ela não se diverte. E o irmão dela está preocupado com a vida que ela leva, né? Só de estudar e trabalhar, sem sair, sem se distrair, sem se divertir. E ele resolve pedir ajuda a ninguém mais, ninguém menos do que o seu melhor amigo, mulherengo, o Will. Para que o Will leve ela para sair, para que o Will apresente ela a mais gente, para que ela conheça novas pessoas, se enturme, faça amigos. E aí começa, né, a amizade deles dois, eles se aproximam, começam a frequentar várias festas, vão para vários lugares e acaba acontecendo o inevitável, né? Ele se apaixona por ela. Ela já tinha ali um crush por ele há muito tempo, desde a adolescência, ela já tinha uma quedinha ali por ele. Então, é o momento deles viverem essa história de amor. E é muito fofo o livro, é muito divertido, muito romântico, tem muito hot também. E é o meu favorito da série, consequentemente entrou pra minha lista de favoritos do ano. O terceiro livro dessa listinha é um livro que eu também já falei muito aqui no canal, que é Sob as Estrelas. Gente, se teve um livro que me destruiu esse ano, foi esse livro, porque assim, eu chorei horrores, mas assim, não foi pouco não, foi muito mesmo, chorar tanto assim, de ficar com a cara inchada do tanto que eu chorei com esse livro. Vocês devem estar se perguntando, e esse livro é bom?
Gente, é maravilhoso, porque eu acho que quando a gente tem um livro ali que a gente lê, a gente se emociona, a gente se sente ali, é na pele dos personagens, é porque o livro é incrível, é maravilhoso. Não é um livro que talvez eu pretenda reler, porque eu sofri muito, é tipo A Culpa é das Estrelas, Querido John, são livros assim que eu li, que eu chorei, que eu me emocionei, me apeguei aos personagens, mas eu não tenho psicológico pra ler novamente. E nem tava na minha meta desse ano ler livros assim, vocês sabem, eu tinha dito que tava dando prioridade pra livros divertidos, tanto é que livros que eu sabia que era muito pesado, muito triste, que trazia temas sensíveis, assim, eu tava evitando, porque, como eu já falei em outros vídeos, as coisas já não estão muito bem, né, com a pandemia e tudo, e eu tava evitando esse tipo de livro, mas não teve jeito, eu acabei lendo eles sem saber que era assim, né, que era triste, que eu ia chorar. Eu pensei que era só um romancinho, água com açúcar, um clichêzinho, coração quentinho, mas, gente, eu fiquei arrasada, porque a história do Matheus e da Beatriz, sério, é linda, apesar de muito, muito triste. Eles se conhecem desde sempre, são melhores amigos, vizinhos de porta, cresceram juntos, estudam juntos, fazem absolutamente tudo juntos e acabam se apaixonando e resolvem viver esse amor, né, ainda na adolescência, apesar de serem bem jovens. Eles já sabem que um tá no futuro do outro, então eles já começam a fazer planos para a vida deles, né, para o futuro que eles querem ter. E é muito, muito triste quando o Matheus é diagnosticado com câncer. E agora eles têm que colocar o futuro em suspenso e tentar superar esse obstáculo enorme na vida deles. Sério, é um livro assim incrível, eu recomendo demais, mas que eu digo logo, vá preparada, porque você vai chorar bastante. Outro livro dessa listinha que se tornou um dos meus favoritos do ano e que eu também fiquei arrasada, o final assim eu quase não supero. Me deu uma ressaca literária assim enorme, porque eu não conseguia sair daquela história e inclusive como eu já falei no vídeo que eu fiz a resenha dele aqui, né? Então, se você quer saber mais detalhes sobre o livro, vai assistir a resenha depois. O final aqui fica em aberto, então eu fiquei dias pensando um final, criando um final na minha cabeça, porque eu não queria aceitar o final. Apesar de que eu sei que o final é coerente demais com a história deles, era o que dava pra ser, entendeu? Não tinha como ser diferente, não tinha como esse livro ter outro final com a história que acontece aqui. Eleanor e Park, né, são dois adolescentes. Eleanor se muda para uma cidade em que ela não conhece ninguém e logo no primeiro dia de aula ela já passa por o pior momento da vida dela, que é subir no ônibus e dar de cara com um monte de gente estranha que começam a rir da cara dela, a colocar apelidos nela e ainda não aceitam que elas se sentem do lado deles. Park vê aquela situação toda, ele fica constrangido e o motorista diz que se ela não se sentar o ônibus não vai sair. Para acabar com aquilo logo, Park resolve chamar Eleanor para sentar com ele. Só que eles não ficam amigos de cara, ele não cumprimenta ela não fala nada com ele simplesmente compartilhou ali aquele lugar no ônibus. E todos os dias agora aquele é o novo lugar de Eleanor, já que ela sentou no seu primeiro dia. E aí todo dia ali os dois perto, ele leva gibis para ler no ônibus, né? E ela começa a ler com ele, né? Ele percebe isso e fica sem virar a página esperando por ela. Começam a conversar sobre os personagens das histórias em quadrinho que ele lê. Começam a conversar sobre músicas e aí eles acabam se tornando amigos e se apaixonando. E o que tinha tudo para ser o romance mais fofo, mais coração quentinho, infelizmente não é assim, porque o livro aborda temas muito importantes como violência doméstica, como assédio sexual, bullying sofrido por Eleanor, né, xenofobia. E a vida de Eleanor não é fácil, não é um mar de rosa, aliás, não é nada tranquila a vida dela, é bem complicada. E por essas razões, o relacionamento deles, que tinha tudo para ser fofo, não é bem complicado. E o final, como eu disse, é bem coerente com a história deles, mas eu queria um finalzinho feliz, não vou mentir. Fiquei criando teorias na minha cabeça. Mas o livro, assim, é incrível, maravilhoso. Uma das melhores leituras que eu tive esse ano, com certeza. E um dos melhores livros que eu já li na vida. O próximo livro dessa listinha, que eu já perdi as contas, eu acho que é o quinto livro, se eu não me engano, é o Clube do Livro dos Homens, um livro hypadíssimo e que, sério, valeu toda a hype, porque eu amei demais esse livro. O motivo que fez ele entrar aqui nessa listinha de favoritos do ano foram dois. O primeiro é que o livro é muito, muito engraçado, mas assim, é engraçado num nível que vocês não têm noção. Se eu chorei em Eleanor e Park e em Sob as Estrelas, nesse daqui eu gargalhei demais. Então é um livro bem fofinho, romance, clichê, coração quentinho, que você vai rir muito. É um livro bem levezinho. A segunda coisa que me fez amar o livro foi porque a gente tem duas histórias nesse livro. Gavin, ele tem que ler um livro que é Conquistando a Condessa para que ele consiga conquistar a esposa dele, a Thea, né, já que ele está separado dela, ela quer o divórcio. E para conquistar ela, os amigos convidam ele para fazer parte do Clube do Livro,
E uma das coisas que ele tem que fazer, além de seguir todos os conselhos dos amigos, é ler romance para que entenda melhor as mulheres. E aí a gente vai acompanhar duas histórias nesse livro. A história do Gaeve e até a sua esposa, né? E a história que o Gaeve tá lendo, que é Conquistando a Condessa. Então a gente vai ter ali dois personagens muito divertidos. E o Gaeve lendo esse livro também é de arrancar gargalhadas, sério, maravilhoso. E o último livro dessa listinha, o último livro que eu li que se tornou um dos meus favoritos desse ano, foi Ritmo Sensual, A Virgem Proibida, que é o segundo livro da série Amor e Ritmos da Sara Fidelis. E sério, eu amei. Quando eu li o primeiro livro dessa série, que eu não tô lembrado o nome dele, eu já fiquei curiosa para conhecer a história de Annelise e Josh. Então eu tava bem ansiosa para ler esse segundo livro, mas só tive tempo de ler agora já no finalzinho do ano, né? Agora no comecinho de dezembro. E se tornou um dos meus favoritos. Inclusive, Josh entrou pra minha lista de mocinhos favoritos, né? De crushes literários, porque a história deles é muito linda. Tem hot, tem romance, é divertido, a gente vai rir muito. Por isso não tinha como esse livro não estar nessa lista, né? A história de Annelise e Josh é assim. O Josh, ele é baterista da banda Domínios e ele tem um passado bem trágico. A família dele era bem complicada, o pai dele está preso. Só que ninguém sabe disso além dos melhores amigos dele. E Josh se apegou à família do Weston, né? Seu melhor amigo e vocalista da banda Domínio. E por isso ele acha na cabeça dele que a Annelise é como uma irmã e que ele tem que tratar ela assim e pronto, apesar dos sentimentos que ele tem por ela, apesar de que no fundo ele ama ela e queria ficar com ela. Mas com medo de magoar o melhor amigo e a mãe, né, do melhor amigo dele, ele resolve manter esse sentimento em segredo, sem contar pra absolutamente ninguém. Apesar de que os amigos dele já percebem isso, menos o Weston, né, que não percebe isso, que ele gosta da irmã dele. Annelise é apaixonada por Josh também desde a adolescência, mas ela nunca percebeu que o Josh pudesse gostar dela, já que ele mantinha aquela fachada ali de que só gostava dela como irmã. Só que a Annelise se revolta, né, passa uma raiva com o Josh, ela resolve viajar, vai para Paris passar uma temporada lá. E quando ela volta nas festas de fim de ano, ela decide conquistar o Josh a qualquer custo. Então vai ser bem difícil para o Josh resistir à sua grande paixão, né, ao seu grande amor. Então é uma história muito, muito fofa que eu amei demais e que eu recomendo essa série. Tô ansiosa para ler o terceiro livro. Bom, então era isso, gente. Esses são os meus favoritos do ano, uma parte deles, né? Logo vem o vídeo com a segunda parte. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, não esquece de curtir o vídeo. Comenta quais são os seus favoritos desse ano aqui, eu vou adorar saber. Compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Nos vemos nos próximos vídeos.